Sim, estamos ao vivo 27 de setembro de 2022 para falar sobre quais são as diferenças entre se divorciar aos 30 e aos 50. Esse é mais um dos nossos conteúdos, meu e da Adriana Ruda, eu, Lucas Madalena e Adriana Ruda, sobre finanças para divorciados, quais são as diferenças, o que muda, o que tem acontecido. Eu tô aqui agitando a câmera enquanto a gente vai iniciando aqui o nosso conteúdo e a Adri vai entrando. E vamos lá, já temos a Adri aqui, vou colocá-la na live e eu já vou fazer a introdução sobre as nossas motivações. Desculpa para iniciar esse conteúdo, vamos lá. Bora, bora, Adri. Onde que você está? Deixa eu ver. Aqui. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, e você, Adri? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Não deu certo aqui fazer pelo meu computador, depois eu preciso aprender, não funcionou. Então, vamos lá. Não, maravilha. Maravilha. Então, só fazendo aqui a introdução do nosso conteúdo, a gente resolveu criar essa série de conteúdos, de podcasts, de lives, de vídeos que vocês estão vendo em plataformas diferentes sobre finanças para divorciados, porque nós somos planejadores financeiros. Eu, Lucas Madaleno e Adriana Arruda da Ayla Finanças, nós somos planejadores financeiros e já nos divorciamos também, né? Somos pessoas que já nos divorciamos, não eu com ela, como eu sempre falo, como eu sempre brinco, mas na nossa vida nós já nos divorciamos de outros companheiros que a gente teve. Então, por conta disso, a gente entendeu que era importante falar desses temas, de alguns temas diferentes, para ajudar pessoas que estão nesse momento se divorciando, estão pensando em se divorciar, estão passando por isso, pensando nisso, enfim, então a gente resolveu criar esses conteúdos para ajudar quem está nesse momento a passar por essa fase da forma mais tranquila possível, financeiramente falando também. Né? Então a gente está criando esses conteúdos e hoje, né, pelo que a gente levantou aqui, é o nosso penúltimo episódio. Então, pelo menos dessa primeira temporada de conteúdos, né? Pode ser que depois volte esse conteúdo, pode ser. Mas a princípio dessa temporada é o nosso penúltimo episódio. Dri, seja muito bem-vinda e como você está hoje? Obrigada, estou bem. Queria até falar bom dia para a Angélica, que também que eu vi que ela entrou. Sim, Angel. E também, né, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Queria também agradecer todas as perguntas que chegam para a gente, né, Lucas? Isso contribui para a gente fazer e melhorar os conteúdos. E também agradecer os feedbacks, que a gente tem recebido também os feedbacks depois. Então, obrigada a todos vocês que têm assistido e têm contribuído aqui conosco. É isso aí, muito obrigado. Ontem a Adri me passou dos feedbacks, eu fiquei bastante impactado com a história, né, que a gente leu, então está sendo realmente algo muito enriquecedor saber que os conteúdos não só a gente produz, mas eles estão ecoando em vocês depois. Né? Vocês estão assistindo, estão pensando sobre, estão aplicando os conceitos e depois estão também, isso está ajudando a transformar a forma que alguns de vocês estão olhando para as finanças também. Isso é muito importante para a gente. E o que é mais legal, eu queria até dizer assim, que não são só pessoas que estão ou divorciadas ou que são divorciadas, mas algum ponto ou outro que a gente fala aqui também faz com que as pessoas olhem para suas próprias vidas e comecem a refletir, né? Então, isso É também isso, é muito, muito legal nesses é conteúdos isso, que a gente tem feito, né? E com hoje o certeza. tema, então, vamos lá, recapitula para nós, Lucas. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre se divorciar aos 30 ou aos 50 anos, né? Porque nós, né, Adriane e eu, passamos por divórcio, experiência de divórcio próximo dessas idades. Então, nem eu tinha 30, nem a Adri tinha 50, mas nós passamos próximos a essas datas, essas idades, e hoje temos entre 30 e 50 também, então, aproximadamente, né, vamos falar idades, então temos aproximadamente essa idade, então a gente vai acabar falando também desse tema, porque
e não só de idade, mas também de gênero, porque as pesquisas que a Adri fez aqui para esse roteiro, esse podcast, me impactaram assim bastante. A gente estava conversando, a gente conversa, assim, a gente se prepara antes de fazer esse podcast, esses episódios, e eu estava só olhando para a Adri assim, de só admirando, porque tem muita coisa aqui que ela levantou. E, Idri, se quiser já iniciar também, para pegar esse gancho e já começar com o que você olhou, né, de pesquisa de dados, ou na verdade tem uma intro antes, né, mas fazer essa intro vai ser bem importante. Tá. E só complementando, né, Lucas, a gente está falando de idades diferentes, gêneros diferentes e também com e sem filhos. Então, todas essas Sim, experiências, elas mudam demais no momento do divórcio, né? E é claro, quem se casa, quem está se casando agora, não pensa no momento da separação, nunca, né? Muito pelo contrário, imagina e constrói sonhos para que essa relação seja duradoura, né? Mas tá. o que que acontece, né? Ao longo da vida, os interesses vão mudando, as expectativas vão mudando, as pessoas vão amadurecendo, vão evoluindo, vão aprendendo coisas novas e muitas vezes naqueles contratos que foram firmados no início do casamento, eles não são renegociados, não são discutidos, não são alinhados, e isso acaba contribuindo para um afastamento, para uma falta de diálogo, para uma falta de investimentos. Então, a primeira questão aqui, né? Olhem para si, olhem para o seu relacionamento, onde vocês estão dentro desse círculo, para não deixar, de novo, que a gente sempre fala, né? Que o abismo se abra, porque uma vez que o abismo se abre, fica muito difícil voltar de novo a ter essa relação, esse contato, essa intimidade, ou como cada um Sim. queira chamar, né? Idri, só uma coisa, quando a gente fala também de abismo, né, se abrindo, de distância entre pessoas que moram no mesmo teto se abrindo, e a gente está falando de diferenças entre se divorciar com idades diferentes também, né? A gente está falando então, vamos pensar o seguinte, não é uma regra, mas talvez uma relação que você se divorcie aos 30, possivelmente, né, ou estatisticamente, tem menos tempo do que uma relação que as pessoas se divorciaram aos 50. A não ser que elas tenham começado com uma idade um pouco mais avançada, né? Então vamos pensar que uma relação iniciando aos 20, né, 20 e poucos, você se divorciar aos 30, você teve muito menos tempo de relação do que alguém que se divorciou aos 50. Então, esse abismo ele tem a ver, então perguntas que eu vou te fazer, com o tempo da relação, quanto mais tempo, maior será que esse abismo se abre, né? Ou será que não tem nada a ver nessa essa parte? E dois, isso porque esse dois é algo que eu tenho cuidado com os clientes que eu atendo, e eu sei que você também tem, mas essa pergunta ela tem a ver, e eu não tenho essa resposta, então eu quero que a gente construa juntos. Dois, será que o ter filhos ajuda o casal a se distanciar, se não olhar para si, se não cuidar da relação entre eles? Então, por que eu estou dizendo, desculpa, só de fazer um contexto da dois, porque os casais que eu atendo que têm filhos, né, eu saliento esse cuidado. Saiam só vocês também, olhem para vocês, conversem vocês, né, tem planos para o filho, mas tem planos para vocês também, né, tem poupança para o filho, mas tem uma poupança, um guardar dinheiro para vocês também. Então, vocês estão olhando para vocês e para a relação, e não só para o filho, para a filha, pras, enfim, de vocês. Então, são duas perguntas aqui e eu queria que a gente construísse talvez a segunda resposta, mas a primeira desse tempo de relação eu sei que você já pensou sobre. É assim, eu também não tenho uma resposta, então é o que a gente vem construindo e vem pensando. Eu não acho que tem um tempo, o que eu acho é que existem valores pessoais, eu acho que existem escolhas, né? Então, pode existir também relações longas, duradouras, mas que os dois só estão vivendo na mesma casa, pela correria com os filhos, pela correria com as carreiras, com o trabalho. Esses dias mesmo eu encontrei uma pessoa no elevador que eu moro num prédio há muito tempo. E a pessoa se apresentou, eu não conhecia, e ela falou: você nunca vai conhecer meu marido, porque assim, eu viajo de segunda, terça, quarta, quinta, ele de sexta e não sei quanto. E eu fiquei pensando, né? Puxa,
né? Cada um constrói a sua relação do seu jeito, mas será que isso é difícil? Será que eles conseguem conversar? Será que eles conseguem viajar, fazer coisas juntos? Então, esse tempo, né, se é curto, pouco tempo de casamento, muito tempo de casamento, acredito que não influencia, muito menos ter filhos ou não. E sim, isso que você já falou, como que esse casal investe em si, em primeiro lugar, individualmente, né? E em segundo, dentro dessa relação. Então, a minha resposta seria essa. Né? Perfeito, perfeito. E Dri, outra coisa, um dado que você levantou sobre IBGE, eu queria que você falasse dele agora também. Isso, foi um dado que eu pesquisei e me assustou bastante, né? Então, é um impacto como assustada. Então, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou que nos últimos 5 anos aumentou em 75% o número de divórcios, sendo a principal causa a crise financeira, né? E o que acontece? Dentro desse levantamento também é um fato que, para as mulheres, o padrão de vida depois do divórcio cai em 45%, para os homens, 21%. E aí eu continuei a pesquisa mais a fundo para achar onde é que estava essa defasagem salarial. Né? E aí eu caí numa outra pesquisa, né? Principalmente assim, é uma pesquisa feita mundialmente, então cobrem 156 países. E ela vem do Fórum Econômico Mundial, e é um relatório, na verdade. Eles fazem uma pesquisa, depois promovem esse relatório global, que chama Gender Gap, é de 2021, que ele fala sobre as diferenças salariais entre os homens e as mulheres, né? E nesse relatório, aponta, está lá, que as mulheres ganham 32% a menos que os homens na média. Então, se a gente vai conectando tudo isso com o divórcio, né, então a gente entende por que o padrão de vida das mulheres cai em 45%. E aí tem um dado mais chocante ainda, que antes da pandemia levariam 99 anos, 99,5 anos, para diminuir essa diferença salarial entre homens e mulheres, antes da pandemia. Após a pandemia, vai levar 135,6 anos para fechar essa diferença salarial, esse gap Ah, entre homens e mulheres, né? Então, em vista de fatos, estatísticas e dados, né, tá aí um pouco explicado por que então que o padrão de vida da mulher cai muito mais do que a do homem e que é um ponto de atenção. E aí eu fiquei pensando, puxa, mas tudo bem, tem esse gap salarial, ele é sistêmico, e tem um outro ponto também, né? 3 fatores. O primeiro é que a mulher, muitas vezes, ela abre mão da sua carreira em prol da maternidade. Esse é um ponto. O segundo ponto, a mulher abre mão de posições mais bem remuneradas em prol da família. Ou seja, assumir posições C-level, gerência, diretoria, vai demandar dela uma quantidade de trabalho, talvez trabalho de final de semana, quantidade de viagens que chega a um determinado ponto da carreira que talvez ela não queira abrir mão da sua família para isso. E tem um terceiro ponto, que é um que está até um burburinho agora, que é quando a mulher desacelera a sua carreira em prol da carreira do marido. Né? Então, até estava conversando com você antes, né? O próprio caso da Shakira e do Piquet, que está sendo muito falado, porque ela está agora nessa fase, nessa faixa dos 50. Então, ou seja, ela fez uma opção, né, de desacelerar, ela disse que então coloca a carreira dela na marcha 2, 3, para poder acompanhar o marido, para poder estar mais perto dos filhos. E isso são escolhas, gente, são escolhas que vão causar impactos e que, infelizmente, em algum momento na vida, vai trazer uma frustração. Ao mesmo tempo que para os homens também pode trazer uma frustração, seguir ali com a carreira, não dar atenção na família e quando chega a fase da aposentadoria, acorda e fala, poxa, não tenho ninguém ao meu lado. Eu provi todo mundo, eu paguei as contas de todo mundo e agora que eu queria sossegar, queria ficar em casa, queria ficar com a minha família, eu descobri que não nutri nenhuma relação, que não construí nenhum vínculo, então como é que fica agora? Então são esses pontos e
E aí, para a mulher, então, voltar, né, para recuperar e refazer essa defasagem salarial acaba ficando muito difícil. E o que você tem sentido, então, Lucas, para os 30 e 30 a mais? Assim, os impactos, né, financeiros, então, para quem tem 30, né, normalmente, como a gente, né, então nessa idade as pessoas ainda não atingiram normalmente o seu ápice de carreira, né, esse impacto, embora ele é sentido sim, mas ele é sentido talvez por um espaço de tempo um pouco menor. Né? Então, o que eu tenho visto de pessoas que se divorciaram, se divorciam próximo aos 30, tem uma queda de padrão de vida? Tem. Só que quando os dois estão ainda, então vamos lá, estão voltando na diferença sem filhos, né? Então ainda não tem filhos, os dois estão economicamente mais ativos, né? Não tem ainda essas escolhas, talvez, de ter aberto mão de algo, uma posição, ou de uma renda, ou de algo específico. Então, os dois estão economicamente ativos e essa diminuição de padrão de vida, ela talvez seja menos sentida, né, na idade dos 30. Então esse é um primeiro ponto. Essa redução de padrão de vida eu vi pouco, né? Existe, lógico, porque eram duas. A gente já falou em outros podcasts, eram duas rendas, agora é duas rendas para a mesma casa, agora cada um vai ter a sua casa e cada um vai ter uma renda só para a sua casa. Então existe uma queda de padrão de vida, com certeza, mas ela é menos sentida no primeiro momento. Você olha e tal, tem uma diferença ou outra, mas nada muito sério em relação a essa parte. E exatamente essa questão de ter as escolhas, talvez aos 30, talvez sem filhos, como a gente falou também no último podcast, você tem ali um olhar também para, ok, eu estou aqui com uma idade X e eu ainda penso em voltar para a pista, né? Penso em uma nova relação, penso em, sei lá, encontrar uma outra pessoa, se não para casar, para de repente morar junto, de repente ou até mesmo ter, se você não tem filhos, e você queira ter, você pensa em olhar para ter filhos também. Então tem essas diferenças de você olhar para, eu vou dizer assim, prioridades diferentes. Né, idades diferentes, prioridades diferentes também. Né, então aí eu vou falar sem entrar nas nossas conversas, né, você e eu, Dri, a gente falando sobre os nossos divórcios pessoalmente, quando a gente se encontra para conversar, são prioridades diferentes, são pensamentos diferentes, porque são momentos de vida diferentes também. Uhum. Então, coisas que eu falava, eu não lembro quem se divorciou antes, agora isso me fugiu a cabeça, mas enfim, a gente conversava, né, sobre enfim, o que passamos, né, eram conversas, eram temas diferentes, eram preocupações diferentes, um com o outro, inclusive. Então eu Uhum. falava, Adri, você não vai, blá blá, e você, Lucas, e você olhando, blá blá. Então, assim, cada um com uma preocupação diferente com o outro, porque na nossa cabeça eu tenho uma prioridade, beleza. E aí eu via o movimento X quadri, eu falava assim, cara, como é que tá essa parte? E você, a mesma coisa, você tem uma prioridade, você vai falando, Lucas, e como é que tá essa parte? Então tem diferenças já, né, de olhares, de prioridades, isso com certeza, mas esse impacto, de novo, usando para a parte financeira, esse impacto, e não só, não estou nem olhando só para os nossos casos específicos, porque talvez a gente seja pontos fora da curva, mas pessoas que a gente atende, pessoas que a gente conversa, eu vejo impactos financeiros menores aos 30. Tá? Isso é um ponto que até depois você levantou alguns dados também sobre, inclusive até plano de saúde, né? Plano, né, de gastos com saúde. Talvez na idade dos 30 esse plano, esses gastos ainda sejam possivelmente menores. Né? Tem pontos de novo fora dessa média, mas normalmente com entre 30, 40, 50 e 60, você tem gastos menores de saúde aos 30, normalmente necessidades menores também. Isso. E assim, né, dos 50 a mais, vamos colocar, quando acontece o divórcio, parece que principalmente a mulher, ela fica ali no meio de um sanduíche, né? Porque ao mesmo tempo ela se divorcia. Dri, tá picotando aqui, viu? Só para falar que eu não tô te ouvindo, travou aqui, tá, o teu áudio.
Dri, pô, Os assim, filhos já estão ouvimos mais ou menos zero, tá? encaminhados, ou se já se encaminharam, entram os netos, entram os pais. Então, Oi, Dri, acaba que ela tem várias outros orçamentos. quando você começou a falar, zerou tudo aqui, eu não ouvi, a gente não ouviu nada. Então, tá bom. Então, eu vou repetir. Então, eu estava falando, então, no caso das mulheres, então, que já tem a questão da defasagem salarial, quando elas chegam numa determinada idade, já estão com seus pais mais envelhecidos, então, requer um cuidado a mais com eles, requer um cuidado a mais com o plano de saúde, com essa despesa que ela aumenta muito, né, nessa fase, e que é importante que ela olhe muito, né, como dica, bastante para o seu orçamento, que se planeje para uma aposentadoria, porque esse é um fato também, né? Deixar esse assunto de lado. Só que então, são dicas que as mulheres precisam olhar com bastante carinho. Boa. Dri, como picotou um pouquinho também, de novo, eu vou só recapitular. Você falou, a partir da dica, você falou ali bastante para o seu orçamento e tome bastante cuidado nessa parte, porque os gastos com saúde acabam sendo maiores e talvez aos 50, né, os pais já estão mais envelhecidos e aí, então esse gasto, eventualmente também com saúde, com médicos, com plano de saúde, com remédios, acaba aumentando, então é um cuidado, né, você ter esse orçamento montado para essa fase. Seria isso. Seria isso sim. E cuidar Tá. do seu planejamento de aposentadoria. Então, vamos falar aí dos 30 menos, né? Cuidado com a aposentadoria, olhar o orçamento. Não terceirizem, gente. Mesmo que, né, vocês estando casados, um gosta mais de fazer uma planilha do que outro, mas sentem de vez em quando para olhar isso juntos, para vocês entenderem como é que isso é feito, para ninguém ser pego de surpresa. Tanto fazer o orçamento quanto lidar com os investimentos. Pode ser difícil no começo? Pode, mas é só uma questão de treinamento. Então, como dicas seriam essas, e tem também uma nova fase, né, dos 50 mais. Então, como eu falei, filhos já encaminhados, tem uma liberdade de agenda, tem uma liberdade que é completamente diferente da fase dos 30, né? Exato. E uma coisa assim, Dri, que você falou, olha, não terceirize, né, para um ou para outro. E ontem, literalmente ontem, no atendimento de um casal, eu contei uma história minha que eu já contei em alguns podcasts, algumas lives, então eu não vou repetir a história de quando eu planejei uma viagem para Disney com a minha, na época, esposa, mas hoje ex-mulher. Então, que o orçamento, né, o nosso orçamento, a gente só conseguiu fazer juntos por conta desse objetivo em comum. Então eu já fazia e ela se engajou no orçamento por conta desse objetivo. Então, dica, né? Se você está em casal, você está junto, né? Você está compartilhando a vida com alguém, faça o orçamento junto. Isso é muito importante, né? E sobre investimentos, a mesma coisa, né? Dá uma olhada, estuda. Não está conseguindo ou fazer orçamento, ou estudar, ou cuidar de investimentos, ou alguma coisa assim, temos nós para ajudar. Né? Tem profissionais que fazem essa parte, que cuidam dessa parte também, que ajudam o casal a olhar juntos, independente se estão juntos ou não, tá? Então você, olha, estamos aqui em locais diferentes, dá para atender separado, dá para atender separado também, né? Vocês estão em casal, estão pensando em se divorciar, nós conseguimos ajudar nessas fases diferentes também. Nós temos isso no nosso trabalho, ele envolve montar orçamento, ele envolve ajudar a entender melhor os investimentos, a definir objetivos, inclusive engajar o casal mais, né? Falar assim, olha, olhem para si, né? Para não acontecer, né, o que nós passamos e que nós vemos outros casais também passarem por aí. Como a Adri trouxe o dado do IBGE, aumentou 75% o número de divórcios por conta da crise financeira. Então, assim, finanças, grana, faz sim casais se divorciarem, né? Ou é o início, talvez, de algo, ou que piora algo, aquela gota final. Então, assim, olhem para isso antes de virar um problema também. E nós podemos ajudar nessa parte. É isso. Boa. Dri, quais são, eu vi que você levantou, quais são as vantagens de repente, você já falou todas as vantagens de se divorciar após os 50?
Não, Já também foram todas? isso numa pesquisa, né, que chama É, divórcio grisalho, chama a pesquisa, tá. né? Existem algumas vantagens aí que não são só coisas ruins, né? Então, que é uma idade onde as pessoas ainda estão produtivas, né? Têm mais liberdade de agenda, podem ir e vir, né? Um ponto também muito importante, que sonhos são tirados do baú. Olha que coisa interessante, né? Sim. Então, assim, a gente tem visto cada vez mais pessoas com 50, 55 fazendo outras faculdades. Então, é realmente uma outra fase da vida, né? E que também tem uma escolha de refazer ou não a sua vida afetiva. É uma outra liberdade. Não, perfeito, perfeito. Que aí é algo que a gente conversou, talvez não com essa profundidade no último podcast, né, sobre voltar para a pista, e talvez tenha sido o episódio em que eu fui mais ativo, porque essa parte da vida afetiva, aos 30 é uma das prioridades, né? Pelo menos tem sido das pessoas que eu tenho visto e conversado. Então, retomar uma vida afetiva e tal, está aos 30, as falam assim, não, quero, é algo que eu penso, algo que, de repente, voltar, ter um novo casamento, ter um novo relacionamento, novos relacionamentos, é algo que a gente acaba pensando mais, então, entra nessa parte de prioridades aos 30 do que aos 50, então, sendo uma diferença, então, se você já se divorciou, né, e tem uma faixa de 30 anos, pega o podcast, pega a live anterior que a gente fez, que ela vai te ajudar bastante nessa parte de retomar essa vida afetiva, a controlar melhor os teus custos, a ter uma ideia melhor do que você vai gastar e como controlar melhor também nessa fase. Isso aí. Fechamos, Lucas, hoje? Fechamos então, Dri. Maravilha. Algum recado final pro pessoal? Onde o pessoal te encontra? Então, podem me encontrar aqui no Instagram, ayla.financas, no YouTube e no podcast de nome Ayla Finanças. Tá? Então, como o Lucas falou, precisando de ajuda, estamos aqui para poder ajudá-los a planejar um casamento duradouro ou planejamento de um divórcio, se for o caso. Preferimos a primeira, né, Lucas? Sempre, sempre. O pessoal me encontra também aqui no Instagram, madaleno.lucas, no YouTube, Lucas Madaleno. Ainda não tem um podcast, talvez até chegar no final aqui dessa primeira temporada ainda não vou ter feito um podcast, mas para a segunda prometo que já vai ter algo já montado com os nossos episódios também. E como a Adri falou, a gente prefere ajudar os casais a se manterem juntos. Mas se já não teve jeito, se de repente vocês já estão pensando nessa possibilidade, e de repente querem tornar essa fase mais tranquila também, sabe assim, pô, a gente quer passar por isso emocionalmente, nós, pelo menos, né, enquanto planejadores financeiros, a gente acaba não entrando tanto nessa parte, mas a gente também fala um pouco nessa parte emocional, porque faz parte das finanças, inclusive, né? Mas a gente está aqui para ajudar nessas duas fases, né, que tem impacto menor financeiro também. Né? Então, pô, estamos pensando em nos divorciar, a gente quer manter nosso casamento, quer, enfim, seja o que for, quer que tenha um impacto menor possível para os filhos também, financeiramente falando, o nosso trabalho envolve todos esses pormenores, desde o orçamento, investimentos, dívidas, tudo que a gente vem falando nessa série de conteúdos, a gente atua efetivamente no nosso dia a dia, nossa semana a semana, nos últimos muitos anos, né, na nossa carreira de planejadores financeiros pessoais. Beleza? Beleza. Então, Obrigada por fechou, Dri. esse episódio e obrigado a todos Obrigado, vocês Dri. depois e que estão aqui conosco É agora. isso aí, Dri. Brigadão, gente. Um abraço. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.